Está começando mais um sabe o que? Dogma Central! Oh, maravilha! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais, o Mac e o Windows. Não, beleza, gente, eu tô zoeira, tô zoando, tô tirando onda aqui, não é nada não, não é sério isso aí não. Tá. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o computador Magui, ressaltando o supercomputador Magui. O que ele é exatamente, o que ele faz, qual é a capacidade desse computador, quem o criou, para qual finalidade ele existe. E claro, isso e mais outras coisas a mais vocês verão neste vídeo. Então vamos às informações de Evangelion e roda! O supercomputador Magui foi citado várias vezes na série. Na maioria das vezes, as suas citações veio da boca da Hitsuko, do Fuyutsuki e também do Gendo. Apesar dele ser meramente citado, não foi falado exatamente quais funções ele tem, mas quando apareceu pouco e fez alguma coisa, fez coisas importantes. Isso dá a entender que ele é um computador irrelevante na série de Evangelion. Mas não é por aí. Então vamos do início. Quem criou o Magui? O Magui foi criado em meados de 2001 a 2004 pela grande cientista Doutora Akagi, a mãe de Hitsuko Akagi. A Doutora Akagi criou o Magui com objetivo e finalidades inúmeras. E todos esses objetivos e finalidades são baseados em melhorias e avanço tecnológico. E o Magui não é simplesmente um computador, mas são 3 supercomputadores unidos com um único tipo de núcleo. E ele também não é só um computador, a peça, o hardware. Ele também é um grande sistema operacional complexo, capaz de operar em toda a NERV, capaz de operar fora da NERV. Mas mesmo antes da NERV existir, o Magui já estava operando na Guerra, fora da Guerra e em outros países também. O Magui tem uma capacidade de operar em deduções de 9,9% de acerto, sendo que 1% de erro pode ser por falha humana. O Magui, como sistema operacional, ele serve como fonte de defesa para a NERV, defender os seus computadores, defender os seus mecanismos. Toda vez que o Angel vem atacar Tóquio, eles perguntam para o Magui qual que é a chance de probabilidade de derrotar esse Angel. E ele vai lá e dá suas deduções extremamente precisas. Cada sistema Mag possui uma representação de uma personalidade de Naoko e também possui um nome. Mag 1, Melchior, Doutora Naoko Akagi como uma cientista. Mag 2, Baltazar, como uma mãe. Mag 3, Casper, como uma mulher. Porém, tem algumas coisas que aparecem em Evangelion que não é muito bem explicadas. E agora eu já vou entrar em algumas suposições do que o Magui pode e não pode fazer. Vamos começar pela leitura do Angel. Quando o Angel chega até Tóquio 3, a leitura que aparece no painel de computador é de leitura azul, que significa que é um Angel. Essa leitura é pega através do campo AT desse Angel e transformando em dados de leitura para a NERV. E aparentemente quem transforma essa leitura é o Magui. O Magui opera em 3 supercomputadores como se fosse um único núcleo. Mas além da Naoko criar o Magui para ser um mega computador, ela também criou o Magui como um sistema operacional. E adivinha agora que sistema é esse e o que ele faz? O sistema é o Magui. Agora o que faz? Pasmem agora. Vocês sabem que todo o Evangelion tem uma alma dentro do seu núcleo. E que essa alma pertenceu a uma pessoa que teve algum tipo de ligação com o piloto que vai pilotar. E vocês já se perguntaram como é que eles fazem para essa alma ir lá dentro? A resposta, gente, é o Magui. Porém, essa é uma das capacidades que não fica bem clara. Mas aparentemente o Magui consegue fazer as transferências da alma para a unidade Evangelion. Essa ideia vem da base já confirmada que o Magui consegue fazer a transferência de personalidade do piloto para o Evangelion. E nessa base, como sistema operacional, ele também consegue fazer a transferência de sincronização do piloto para o Evangelion. E sabe aqueles episódios que a gente vê os pilotos dentro de algum tipo de cabine
fazendo testes de sincronização, e lá a gente vê que não tem evangelho nenhum, porém eles conseguem fazer e bater o teste exato. Então, sabe quem faz isso? É o Magi. O Magi também opera as funções do Evangelion para o painel da NERV. Sei lá como que ele faz isso, mano, usando, sei lá, um super mega Wi-Fi e 40.000 G, sei lá como é que faz, o bagulho é louco mesmo. E quando o Evangelion opera, todas as funções de como está o piloto, tudo que é passado de informação para a NERV, é o Magi que faz. E ainda não para por aí, o Magi vai muito mais além. Esses são os lugares que já possuem um Magi. Magi 2, Matsushiro, Japão. Magi 3, Berlim, Alemanha. Magi 4, Massachusetts, Estados Unidos. Magi 5, Hamburgo, Alemanha. Magi 6, Beijing, China. Aparentemente, eu não posso confirmar aqui para vocês, porque a série não foi muito a fundo sobre isso, mas aparentemente o Magi também controla os órgãos de gestão política do Japão. Isso deu a entender justamente em uma conversa muito curiosa entre o Gendo e o Fuyutsuki. O Gendo saiu para uma reunião muito importante, uma reunião que envolveria os líderes do Japão, e nessa reunião eles estavam lá debatendo alguma coisa para lá e para cá, e no final das contas perguntaram o que o computador Magi decidiria nessa reunião, como se eles não tivessem voz alguma, eles estavam lá só apenas para dar uma confirmação mesmo, porque o Magi já tinha decidido por eles. E nisso ficou uma coisa muito estranha, cara. Aparentemente, até mesmo o Japão, todo o sistema político do Japão e também de outros países é controlado pelo Magi. O Magi é que toma as decisões da política do país. Contanto, não é só o Japão que tem um Magi. Existem Magis em outros cantos também do globo. Mas agora, cara, qual que é o grande segredo do Magi? Por que ele é tão funcional, tão poderoso? Galera, aqui vai uma teoria bem interessante que eu construí. O Magi foi criado ainda nos tempos da Guerra. A Naoko estava viva quando criou o Magi. A Naoko programou o Magi, criou a interface do Magi, ou seja, ela projetou toda a estrutura desse supercomputador. E depois de tudo isso, o Magi ficou lá, funcionando de boa. Porém, a Naoko veio a morrer. Após a morte da Naoko, o seu cérebro foi colocado dentro do Magi. Não é falado para nós quem colocou o cérebro lá, quem teve a ideia, se foi a Silly, se foi o Fuyutsuki ou se foi o Gendo. E após terem feito essa experiência com o cérebro dela, o Magi ganhou um update a mais, o Magi ficou muito mais inteligente. Pode até ser bizarro da maneira que eu estou comentando com você agora, mas veja bem, se a Hitsuko fez o transplante da Naoko no próprio Magi, e o Magi já tinha uma interface de transferência de consciência, podemos também dizer que a própria Naoko está já integrada com o sistema Magi. Ela não mantém as suas consciências, mas mantém os seus kbytes de inteligência. Porque o computador Magi, ele não é um simples computador, gente. Ele é um computador orgânico. Ou seja, melhor explicando para vocês, o supercomputador Magi é um biocomputador, capaz de operar como se fosse um humano pensante, tomando decisões muito bem calculistas e dessa maneira implementando como se fosse um computador perfeito. Ou seja, é a união perfeita entre a máquina e o ser humano, pois o Magi é capaz de se comportar em diferentes ocasiões. Ele é capaz de pensar e tomar decisões em diferentes ocasiões, como se fosse um humano mesmo. Desses Magis, o único Magi que tem o cérebro da Naoko é justamente o Magi que está no Japão. E esse Magi é o principal de todos. E sem sombra de dúvidas, o Magi é o computador mais importante que existe em Evangelion. Com tanta capacidade que ele possui, com tantas tarefas que ele possui e, acima de tudo, com tantas informações que aquele computador é capaz de guardar. O quanto de Evangelion não tá ali dentro, cara. O quanto de que a NERV fez, de que a Guerrin fez, do que a Silly fez, pode estar dentro daquele computador. Bom, galera, por isso é tudo. Eu fico por aqui. Muito obrigado por você ter assistido a esse e outros vídeos do canal. Gostou, dá um like. Gostou mais ainda, compartilha. O YouTube mudou, gente. O YouTube mudou o seu algoritmo mais uma vez.
Então, por favor, se você quer continuar me assistindo, ver os vídeos com mais frequência aqui do Dogma e não perder nada, abaixa aí, inscreva-se e marque o sino da notificação para você não perder nada, gente. Tem também uma extensão do canal que ajuda, auxilia esse sino, né? Curta a fanpage no Dogma para você ficar por dentro do que vem nos próximos vídeos. Muito obrigado por tudo, gente. Tudo de bom sempre para vocês. Eu fico por aqui e fui!